Código de Processo Civil é a maior lei do país em relação aos litígios não penais. Não é? Tudo que não for processo relativo à esfera penal, o Código de Processo Civil se aplica. Então, nessa medida, para o advogado do interior e para o advogado da capital, o Código tem uma relevância tremenda. Vamos citar o exemplo aqui do incentivo da mediação no novo Código de Processo Civil, da possibilidade de decisões interlocutórias de mérito, cisão do julgamento parcial, na capital, nos tribunais, a chamada ampliação da colegialidade, uma tendência de se restringir os recursos e o advogado terá que observar também em que hipóteses o agravo de instrumento é cabível. Então, na realidade, nós temos aqui um novo diploma que tem aplicação diária na vida do advogado e fundamental para a vida e consecução dos direitos. Com o novo Código, se espera uma modernização da justiça na exata medida em que avance a tecnologia e o processo eletrônico, há disposições sobre o processo eletrônico e espera-se com isso que a justiça consiga outorgar a tutela, a proteção ao cidadão num espaço de tempo menor. O artigo 85 do Código de Processo Civil apresenta grandes novidades em matéria de honorários advocatícios. Primeiro, fixando em patamares, em percentuais, os honorários contra a fazenda pública. Mais ainda, nas causas em que a fazenda pública for parte. Então, deverá ser observado um tratamento paritário. O juiz tem que fixar os honorários naqueles limites, naqueles percentuais previstos num dos parágrafos do artigo 85. Outra novidade é deixar claro que os honorários advocatícios têm caráter alimentar e, portanto, devem ter uma preferência no seu pagamento. Há também a possibilidade de o advogado propor ação autônoma quando a decisão for omissa no que concerne os honorários advocatícios, derrubando, inclusive, súmula do Superior Tribunal de Justiça. Outro aspecto também inovador no Código de Processo Civil é a impossibilidade de compensação nos casos de honorários advocatícios nos casos de sucumbência recíproca. Vamos imaginar que ambas as partes podem se sagraram vencedoras em parcela do litígio. Os honorários deverão ser fixados na medida do êxito, não se admitindo aqui a compensação de honorários. Seria até equivocada essa visão, que até estava em súmula do Superior Tribunal de Justiça, que também aqui foi derrubada pelo novo Código, de compensação de honorários quando os titulares dos direitos são absolutamente distintos. Uma das novidades do novo Código de Processo Civil é o chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Por esses dispositivos do novo Código, deverá ser observado o contraditório em todo momento em que houver a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, tem que se ouvir o terceiro que foi chamado a integrar no processo para que, efetivamente, se estabeleça um contraditório e se legitime a futura decisão judicial. É evidente que, se o juiz verificar que há um risco de desvio patrimonial, ele eventualmente pode determinar uma constrição por meio de arresto ou penhora e depois sempre deverá observar o contraditório, ouvindo esse terceiro que foi desconsiderado. Uma importante novidade é a chamada desconsideração da personalidade jurídica inversa, que ocorre naqueles casos em que a pessoa física não tem patrimônio e todo o seu patrimônio está em pessoas jurídicas das quais ele tem participação. Então, nesse sentido, o novo Código permite a desconsideração da personalidade jurídica para que, da pessoa física, se atinja o patrimônio dessas pessoas jurídicas. Normalmente, há a possibilidade até de desconsideração de grupos econômicos. Isso também é muito comum. Por meio de uma teia de pessoas jurídicas, muitos devedores acabam por desviar o patrimônio. O juiz pode fazer essa desconsideração, fazer a agressão patrimonial previamente e posticipar ou diferir esse contraditório
tendo de sempre ouvir esse terceiro, que passa a ser parte no processo na medida em que integra o contraditório em juízo. Uma das grandes novidades do novo Código de Processo Civil é a possibilidade do julgamento parcial do mérito, previsto no artigo 356 do novo CPC. Por esse dispositivo, o juiz pode cindir o julgamento sempre que não houver necessidade de produção de prova sobre um determinado aspecto da lide, do conflito de interesses. Então, assim, por exemplo, se houver a possibilidade de o juiz proferir desde logo uma sentença condenatória a respeito de uma determinada quantia sem a necessidade de prova, ele poderá determinar de imediato essa decisão por meio de uma decisão interlocutória de mérito e continuar o litígio a respeito de outros pontos. Há até a possibilidade de o juiz cindir para proferir decisões ilíquidas e já se iniciar uma fase liquidativa para se apurar o valor da obrigação. Então, essa é uma grande e importante novidade do Código, que reside na possibilidade de sentenças parciais ao longo do processo. Um dos aspectos muito importantes do Código foi ampliar a monitória para as chamadas obrigações de fazer. Para os colegas que se lembram, no CPC de 73, nós temos as obrigações de dar entrega de coisa, não é? A obrigação de entregar e a obrigação de pagar quantia. E não era possível se promover a ação monitória apenas em modalidades de obrigações de fazer. Com o novo Código de Processo Civil, há essa novidade prevista no artigo 700, inciso 3. Assim, a monitória passa a ser completa. Sempre que houver prova documental que não seja considerada título executivo, pode-se propor a ação monitória quando essa prova documental versar sobre obrigação de pagar quantia, obrigação de entregar coisa e agora obrigação de fazer, no artigo 700, inciso 3. O artigo 942 do novo Código de Processo Civil, que vem a substituir os extintos embargos infringentes, cria um novo instituto, a chamada ampliação da colegialidade. No julgamento do tribunal, quando houver divergência nos votos, ou seja, o julgamento se encerrar com uma votação de 2-1, serão convocados outros 2 julgadores a proferir os votos, com a possibilidade até de inversão do resultado. Essa técnica é muito importante na medida em que fortalece os precedentes no tribunal e se amplia a cognição, a discussão, o debate a respeito do litígio. Não se diga que esse instituto provoca um atraso na prestação jurisdicional, porque se os 2 julgadores estiverem presentes, se tiverem condições de votar na mesma sessão, esses votos serão proferidos no próprio dia do julgamento. Se não estiverem presentes, isso poderá ser adiado para a sessão seguinte. Se a sessão se realizar na semana seguinte, o julgamento será com esse colegiado mais completo, maior, não é? Na própria semana seguinte. Então, essa ampliação da colegialidade é algo muito importante para a advocacia, na exata medida em que permite um fortalecimento, um maior debate e permite uma participação de outros julgadores, até fazendo com que determinados pronunciamentos, determinados entendimentos passem a se alterar no corpo do tribunal.